Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? O último vídeo referente ao nosso desafio de matemática, né? O qual a gente tem essas 5 perguntas, né? Qual a área churada em centímetros quadrados? Qual o diâmetro do círculo A? Qual o diâmetro do círculo B? O diâmetro do círculo C e o comprimento da diagonal do quadrado, né? Ou seja, tudo isso relacionado a essa figura, né? Onde a gente tem aqui o círculo A, o círculo B e o círculo C, né? Então faltam duas perguntas aí para a gente responder. E aí nesse vídeo a gente vai fechar essas duas perguntas, né? Qual o comprimento da diagonal do quadrado em polegada milesimal e qual a área churada, né? A área churada a gente já tem os dados suficientes aí para poder calcular, que é uma relação aí basicamente de subtração com base nas áreas dos círculos, né? E também encontrar a diagonal, né? O comprimento dessa diagonal aqui em polegada milesimal, né? E aí, para encontrar em polegada milesimal, a gente converte esse comprimento para polegada fracionária, que inclusive foi o último vídeo que a gente fez, né? Uma das questões era para encontrar o diâmetro do círculo em polegada fracionária. E a gente vai encontrar esse comprimento em polegada fracionária e converter para polegada milesimal, tá bom? Então vamos lá, né? Para encontrar a diagonal, a gente vai utilizar, né, o teorema de Pitágoras, né? Então nesse caso aí a gente já tem a relação aqui no que diz respeito aos lados, né, do quadrado, e nosso objetivo aqui é encontrar essa diagonal, né, que seria a hipotenusa, né? Então a gente vai utilizar essa fórmula, né, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado, né? Então b ao quadrado e c ao quadrado, como é um quadrado, né, tanto b como c tem o mesmo valor, né? Vamos confirmar ali o valor da lateral. Aqui em cima está o valor, né, aqui da lateral do quadrado, né, 10 polegadas, que equivale a 254 milímetros, que no caso também corresponde, obviamente, a 25,4 centímetros. Né? A gente vai utilizar 254 milímetros, né, aí para o cálculo, porque já fica mais fácil de converter para polegada fracionária, tá bom? Então a gente vai utilizar aí 254 milímetros. Né? Então vou colocar aqui. Vou apagar isso aqui, que foi do cálculo que a gente estava fazendo referente à conversão, né, no vídeo anterior. Então, o próximo passo é encontrar a diagonal. Né, então, vou colocar aqui o oitavo. Encontrar a diagonal. Né, e com base no valor, né, especificado, no caso é 254 milímetros, eu vou colocar aqui também a observação onde A é igual a 254, ou B, né? P é igual a 254 milímetros e C é igual a 254 milímetros também. Então, como a gente viu, né, na fórmula, vou pegar aqui, a gente vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Nesse caso, vou colocar aqui do lado, repetir aqui o A ao quadrado, né? O B é 254 milímetros. Vou colocar sem unidade, tá bom? Então vou colocar aqui 254 ao quadrado mais 254 ao quadrado, né? Então, dando continuidade aqui embaixo, a gente vai ter A ao quadrado igual 254 ao quadrado. Calcular aqui para ver quanto é que vai dar, 64.516 mais c ao quadrado, que também é 64.516. Né? Então, somando esses dois valores, a gente vai encontrar 129.032. Né? Então, a ao quadrado é igual a 129.032. Né? O que é que a gente precisa fazer agora? Extrair a raiz. Né? Vou colocar aqui raiz quadrada. A raiz de 129.032, calcular aqui, vai dar igual a 359,21 milímetros. Né? 359,21 milímetros. Então, esse é o comprimento da diagonal. Né? Esse é o comprimento da diagonal. Vou apagar aqui a imagem. Né? E aí, com base nessa informação, né, que é esse comprimento aqui específico,
a gente agora é só converter esse valor aí para polegada milesimal. Só que antes de converter para polegada milesimal, a gente precisa extrair os valores, né, referentes à polegada inteira. Né? Como assim? A gente já falou que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Né? Então aí a gente extrai a quantidade de polegada referente à polegada inteira que ele tem. Né? Para extrair de forma fácil, eu posso pegar 359,21 e dividir por 25,4. Né? O valor inteiro que aparecer aí, ele já é a quantidade de polegadas contidas, né, nesse comprimento. Né? Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 14,14 aproximadamente. O que significa? Que essa diagonal ela já tem 14 polegadas. Só que a gente precisa encontrar essa parte aqui que está sobrando. Né? Encontrar essa parte aí que está sobrando aí do comprimento total da peça. Né? Então o que a gente faz? A gente já sabe que tem 14 polegadas inteiras. Né? Então só é pegar 14 e multiplicar por 25,4. Né? Eu vou colocar aqui embaixo. 14 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 355,6, né, milímetros. E aí o que a gente faz? A gente subtrai agora, né, para saber o quanto é que está faltando. Esse vírgula 14 aqui é a sobra. Então essa sobra ela vai vir da onde? Dessa subtração, 359,21 menos 355,6. Ou seja, basicamente o nosso problema de conversão é só essa sobra. Né? É só essa sobra. Exemplo, vamos supor que o valor dessa diagonal fosse 355,6. Quando a gente pegasse esse valor e dividisse por 25,4, ele ia dar exatamente 14. Ou seja, esse comprimento ele teria 14,00 referente à polegada milesimal. Né? Então seria esse o valor aí já convertido para a polegada milesimal. Né? Só que o que acontece? Existe, né, para esse valor específico relação após aqui a vírgula, né, o ponto. Né? Então a gente precisa converter. E que valor é esse que está passando? É essa subtração entre 359,21 e 355,6. Só que obviamente a gente precisa converter esse valor. Né? Então vamos fazer aqui a subtração. 359,21 menos 355,6. Né? Fazendo essa subtração aí a gente vai ficar aí com o valor que de fato vai ser necessário aí converter, né? 355,6, que vai dar 3,61. Bom, então essa sobra é o que a gente de fato tem que converter. Né? A gente poderia converter para polegada fracionária, depois converter para polegada milesimal, mas também dá para converter direto. Né? É só pegar esse resultado e dividir por 25,4. Né? Porque a polegada milesimal, como o próprio nome faz referência, né? A polegada é dividida em 1000 partes. Né? Então, você pega esse valor e divide ali por 25,4 e encontra ele em polegada milesimal. Mas também pode estar convertendo para fração, né? E depois da fração encontrar o valor em polegada milesimal. Né? Exemplo, vamos supor que a gente convertesse esse valor para fração, polegada fracionária, encontrasse 1/4 de polegada. Né? Então, para encontrar esse valor em polegada milesimal, só é dividir 1 por 4. Né? Ou seja, 1 dividido por 4 dá igual a 0,25. Né? Então, para a polegada milesimal, a gente só iria acrescentar mais um zero. Né? Então, daria 0,250. Né? Mas aí nesse caso também dá para converter milímetro direto para polegada milesimal. Né? Então nesse caso vamos converter direto, já para não perder muito tempo. Vamos colocar aqui 3,61 dividido por 25,4. Deixa eu calcular aqui para ver quanto é que vai dar. 3,61 dividido por 25,4 dá aproximadamente 0,142. Né? Então essa aí seria a conversão. Só que esse não é o resultado final. Né? A gente não pode esquecer do valor da polegada inteira. Né? Então esse comprimento em polegada milesimal, está aqui comprimento da diagonal,
vai ser igual a 14,142. Né? Então, esse é o valor referente ao comprimento em polegada milesimal. Né? Então, vamos colocar aqui na resposta. 14,142 referente à polegada milesimal. Né? Então, é mais um valor aqui que a gente encontrou. Né? O que é que a gente precisa fazer agora? Para fechar, né, precisa encontrar o valor da área churada. Né? O valor da área churada. Eu vou fazer ele aqui direto. Em centímetros quadrados. Né? Aí só um detalhe. Né? A gente tem aqui, eu vou colocar todos os valores que a gente tem da forma como a gente encontrou aqui em cima. Né? O primeiro valor vai ser o valor da área total do quadrado, né? Que ele está aqui descrito, né? Que foi justamente esse aqui, 645,16 centímetros quadrados. 645,16 centímetros quadrados. E o que é que acontece? Esse valor a gente vai subtrair da soma das áreas dos círculos. Né? Então, eu vou colocar aqui os valores como a gente encontrou. No caso aqui, milímetro quadrado. Círculo A, né? Esse aqui a gente encontrou, deu 12.661 milímetros quadrados. 12.661 milímetros quadrados. E aí a gente tem que somar com a área do círculo B. Né? O círculo B deu 6.330,5 milímetros quadrados. Ou seja, esse aqui. 6.330,5 milímetros quadrados. E teve a área do círculo menor, né, do C, que deu, ela está aqui marcada, até aqui embaixo, 3.165, né, 3.165 milímetros quadrados ali aproximadamente, 3.165. Então aí a gente está com as 4 áreas que interessa para a gente. Né? Então está aqui a área do quadrado total em centímetros quadrados e as outras áreas dos círculos. Né? Nesse caso aqui o círculo A, B e C. Aí a gente precisa só converter esses valores aqui para centímetro quadrado. Né? Já que o resultado que está se pedindo aqui é a área churada em centímetros quadrados. Então, nesse caso, aí só é preciso fazer essa conversão. E no caso, a conversão é bem simples, é só dividir por 100, né, esses valores. Né? Então, vamos dividir aqui um por um. 12.661, né, dividido por 100, né, basicamente vai voltar só duas casas aqui decimais, então vai para 126,61 centímetros quadrados. Né? Aqui o 6.330,5 milímetros quadrados vai para 63,305 centímetros quadrados. Né? E o último aqui, 3.165, vai para 31,65 centímetros quadrados. Né? Então, fica aqui os valores em centímetros quadrados. O que é que a gente precisa fazer agora com esses valores? Somar eles. Né, porque vai ser referente à área surada, né, então 126,61 mais 63,305 mais 31,65. Né? O resultado dessa soma, né, a soma dessas áreas dá aproximadamente 221,566. Vou colocar aqui embaixo, 221,566 centímetros quadrados. Então, eu já posso subtrair, né, desse comprimento, ou melhor, dessa área total. Né? Então, no caso, é só pegar os 645,16, que é a área total do quadrado, menos 221,566. Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar, vou até apagar aqui, a gente vai encontrar o seguinte valor. 423,594 centímetros quadrados. Então, essa aí é a área total achurada, né? A área churada.
aí para fechar aí o nosso desafio. Então aí a gente está com todos os valores, né? Se alguém tiver alguma objeção, encontrar algum valor discordante aí, pode estar colocando nos comentários para a gente estar verificando. Mas aqui tá as 5 respostas, né? A área churada em centímetros quadrados, 423,529,594 centímetros quadrados. O diâmetro do círculo A em milímetros, 127 milímetros. O diâmetro do círculo B em metros, 0,08978 metros. O diâmetro do círculo C em polegada fracionária, 2 polegadas inteiras, 63,128 avos de polegada. Lembrando que é um valor aproximado, né? A gente comentou no vídeo que fez essa verificação. E aqui o diâmetro, o comprimento da diagonal do quadrado em polegada milesimal. Esse valor também ele é aproximado, né? Quando você vai fazer aquela conversão da divisão, que deu 0,142, você vai ver na calculadora que ele vai ficar aproximado, ele não vai ficar ali exato, né? Então também aqui o valor referente ao comprimento da diagonal, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!